consegue falar no chat tudo, mas não... Eu tô vendo isso daqui. Vamos ver. Também não sei se é só a maioria. Vamos dar uma olhadinha aqui. Parece que não chegou o sinal. Deixa eu dar uma olhadinha. Eu parei a transmissão. Daqui a pouco vai cair de novo. Vamos ver se o sinal vai vir agora. O YouTube tava bagunçando com a gente. É uma luta, é uma luta. Pessoal, não é fácil não. Não é fácil não. A gente tem que agradecer ao Senhor, porque aqui ninguém é profissional, mas dá certo. sai. O amor que a gente coloca aqui Deus vai acaba saindo. Deus vai restaurando. Querem parar, mas Deus restaura. Exatamente. Beleza, todo mundo falando que agora funcionou. Então, deixa eu confirmar aqui. Tudo certo, pessoal? Manda falar um ok aí. Muito bom, então. Vamos lá. Muito bem. Vamos lá, deixa eu só colocar o chat aqui para nós podermos acompanhar, tá? Tá. Rapidinho. Se o senhor quiser ir comentando sobre o assunto, pode comentar, que o pessoal vai acompanhando, tá? Vamos começar aqui. Nós vamos falar um pouco sobre a restauração. Quer falar alguma coisa? Não, pode seguir. Nós vamos falar um pouco sobre a restauração do altar, né? O despertamento e o despertamento que renova o altar, né? A Bíblia, ela nos ensina, né? Que é um despertamento que renova o altar. Sempre quando há um despertamento espiritual e genuíno, tem que ser genuíno essa busca, esse despertamento, a primeira preocupação do crente é a comunhão. Vai buscar essa comunhão. Há um despertamento espiritual e há necessidade, o objetivo é buscar essa comunhão, né? Com Deus, essa comunhão em relação a Deus. Quando a gente sempre fala nas pregações, nos ensinos, né? Não tem como a gente caminhar com Deus sem esse despertamento espiritual genuíno, forte, né? E a primeira preocupação do crente é a sua comunhão com Deus, é o altar, que é uma figura bíblica que diz muito sobre comunhão. É o que vai falar sobre essa comunhão. Restaura, se nós pegarmos o Antigo Testamento, ele vem... Está cheio de exemplos, né, pastor? Cheio de exemplos, né? Aí nós podemos entender como o despertamento renova o altar quando lemos os textos bíblicos, como ele funciona, né? O sacerdote, né? E os textos bíblicos que registram o retorno do povo judeu. Eles estavam cativeiro, né? Foi dividido em 2 reinos, né? E eles foram para o cativeiro da Babilônia, os judeus, né? Da cidade de Jerusalém. Depois de serem libertados, ficaram lá 70 anos. A gente já viu essa história, é uma história que todo mundo conhece, né? Aí eles voltam do cativeiro. Se você não conhece, essa história está bem relatada lá no livro de Daniel, né, pastor? Daniel. Do cativeiro babilônico. Isso. Então, procure ler o livro de Daniel, está tudo descrito lá. Né? Aí você vai ver toda a história, já o agir de Deus naquela... Daniel, ele chegou lá jovem e ficou 70 anos, né? Daniel, acho que nem voltou para Jerusalém. Acho que ele não voltou. Ele ficou lá. Ele ficou lá. Quando Deus libera o povo, ele já está velhinho, né? E eles chegaram na cidade de Jerusalém, quando eles voltaram, eles chegaram na cidade, a cidade estava arrasada, estava tudo destruído,
em ruínas. O templo estava em ruínas. E aquilo deu um desespero. E é até legal isso, a gente... posso ler um texto aqui referente? Claro, só me fala aí qual que o senhor vai ler para eu colocar aqui. Tem dois textos para a gente ler aqui, né? É o Tá. Neemias 1 ao 4. Neemias 1, 4. Ok. Deixa eu achar aqui, peraí, já achei. Ó, Neemias está conversando com o rei, né? Ele fala que os muros de Jerusalém foram derrubados, as portas, ele recebe essa mensagem, né? As coisas não vão bem. Ele, no capítulo 3 diz assim, ele respondeu para o rei, ele está pedindo permissão para o rei, né? Ele fala, as coisas não vão bem para os que regressaram da província de Judá. Eles estão passando por dificuldades e humilhações. O muro de Jerusalém foi derrubado. As suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi isso, sentei-me e chorei. Olha só. É. Durante alguns dias lamentei, jejuei, orei, e o Deus do céu então disse: o Senhor, Deus do céu, Deus grande e temível, que guarda as tuas alianças de amor leal para com os que amam e obedecem os seus mandamentos. Então, aí você vê uma proteção que Deus fez. Eles chegaram lá, estava tudo destruído, arrasado. Isso você vê na ideia do ser humano, quando vê isso, ele não vê como fazer. O que eles vão fazer agora? Era uma cidade, né, lá? Tudo derrubado. Uma cidade inteira, né? É importante a gente sempre lembrar, eu gosto sempre de resgatar a parte histórica da coisa, né, e cultural. Sim. O que acontece? Os muros de Jerusalém e as portas são destacadas nesse texto de Neemias que o pastor acabou de ler, porque olha só, pessoal, a gente está falando de uma época onde muros e portas de uma cidade era a sua proteção, era aquilo que protegia ela dos inimigos, entendeu? E aquilo tudo estava no chão. É isso, né? Tanto é que Neemias volta para reconstruir o muro, né? Uhum. Que é a primeira coisa que alguém que alguém levantava naquela época, né? Toda a segurança, né? Quando Trazia toda a segurança. para trazer a segurança, Lá para em trazer a segurança. Neemias 2, lá, 3, aí Hum. ele já teve essa conversa, conversou com o rei, né? Aí ele falou, mas responde, que o rei viva para sempre. Como o meu rosto como meu rosto não parecia triste, faz uma pergunta. A cidade aonde estão sepultados os meus antepassados está em ruínas e as suas portas foram destruídas no fogo. Olha só. Né? E o 3 ele fala assim, o que deseja que eu faça? Perguntou o rei para ele. Depois de orar, lá, é legal, depois de orar a Deus do céu, respondi, se lhe parece bem e se o rei for favorável a mim, seu servo pede que me envie ajudar para reconstruir a cidade. Olha só que lindo. Aonde os meus antepassados estão sepultados. Ele ficou arrasado com aquilo que ele viu. Ele abre mão de tudo que ele estava vivendo, que ele tinha. Neemias, ele era o segundo do rei lá, né? Mas ele abre mão para tudo isso para restaurar aquilo que era de Deus, né? Aquilo que Deus fez. Isso é muito legal. Isso para a gente entender que tudo que Deus fez é bom e tudo que Ele fez, todo plano de Deus, todo projeto, Ele vai se cumprir, né? Isso é bem legal. E o altar precisa, nessas alturas, ser renovado, né, Lara? É. E é muito interessante, assim, a gente lembrar algo muito importante. Sempre que existe esse despertamento do povo, sabe? Sempre quando o povo tem hoje em dia, né, trazendo para a linguagem de hoje, quando o povo tem esse clique, olha, precisamos voltar ao Senhor.
No Antigo Testamento, você tem essa imagem da restauração do altar, em primeiro lugar. Isso. Quando o povo passa por esse despertamento, né, ele vai buscar, a primeira coisa que ele vai buscar é restaurar a comunhão com Deus. E naquele tempo, a restauração da comunhão com Deus era através do altar. É isso aí. Ela não tinha, porque ela tinha que ter o altar, tinha que ter o templo e o altar, né? Sim. E aí eles viram o templo de Salomão tudo quebrado. A gente precisa entender também, pessoal, que esse altar, a figura do tabernáculo e do templo, são figuras que remetem ao nosso relacionamento com Deus hoje. Tá? São simbologias, são, como é que chama? Esqueci a palavra. Traz essa imagem de como o nosso relacionamento com Deus precisa ser. Tinha essa E Deus tipologia do altar, do tabernáculo, do templo, tudo isso remete a nós com a nossa conduta com Deus. E é isso, porque Deus fez assim, né? Lá, ele deu a descrição de todos os templos que ele fez. Se você pegar lá em Sim. Êxodo ou Número, foi Êxodo com Moisés, ele dá a descrição de tudo que ele quer, cor, pano, todo o instrumento ali era a casa dele, entendeu? Exato. Dali ia ter o altar, ia ter renovação, precisava ser renovado sempre, né? Aí nós vamos aí já prosseguindo, né? Sim. E aí ele fala aqui, né? O templo era justamente o lugar onde ficava o altar, que recebia os sacrifícios e oferta do povo de Deus. Olha a importância. Às vezes a gente vai entendendo por que eles tiveram essa visão, ficaram tristes, porque eles perderam tudo. Eles não tinham mais como ter esse relacionamento com Deus. Sim. Era necessário isso, né? O novo e vivo caminho não estava aberto para eles ainda, e eles, com a ausência do templo e do tabernáculo, eles ficavam sem contato com Deus. É verdade. E, na verdade, no templo, antes disso, era no tabernáculo. Havia 2 altares no tabernáculo. Acho que é no tempo de Moisés, né? Dentro do santo lugar, havia um altar de ouro, né? O sumo sacerdote oferecia incenso ao Senhor em honra da sua majestade. Fazia primeiro ao Senhor, né? E no pátio havia um altar de cobre, né, que servia para queimar o holocausto e as ofertas de manjares. Esse altar ele tinha um fundamento, ele era fundamental na adoração de Israel. Sim. Olha, sim. Então eles viram tudo destruído isso. Olha aqui. Eles não tinham como fazer tudo isso, né? Ali naquele altar, o de cobre principalmente, os sacrifícios para expiação dos pecados e para restabelecer comunhão eram feitos ali. E eles não tinham acesso mais àquilo. Então, por isso a preocupação da restauração do altar como primeiro de tudo, de tudo, de tudo. É verdade, é isso aí também, né? E por causa da idolatria, o povo de Israel, repetidas vezes, acabou profanando os altares do santuário, dedicando-os a uma adoração estranha, desviaram do conceito de Deus, fazendo outras coisas, né? E nada tinha a ver com o culto verdadeiro de Deus. A gente tem exemplos bem conhecidos dessa profanação em Daniel, né, antes que os levou ao exílio babilônico. A gente tem em Reis, né, profanação do templo e dos elementos do templo, né? A gente tem profanação do próprio tabernáculo com os filhos de Arão. Isso é na época de Moisés, né? Tantos eles morreram por conta disso. Sim.
invadiram o Santo do Santo, que não podia entrar, era só o sacerdote. Pois é. Isso aí a gente vê até no nascimento de João Batista, que o pai, Zacarias, era sacerdote, entrou no Santo do Santo, lá, para fazer a purificação, tudo, e o anjo falou com ele lá. Né? Isso aí então, esse templo vai até lá. Então, aqui a gente vai. Aí eles faziam sacrifícios, esse novo pessoal, e não era desagradável a Deus, não era nada seguido na direção de Deus. É como se o povo tivesse se desviado do culto, né? Vamos dar um exemplo. Você vai à igreja e sai fora de toda a sintonia da palavra de Deus, né? E vai levando como você quer. E eles faziam isso, né? Eles desviaram, desagradavam a Deus de tudo que fazia. E era o Santo do Santo, o templo, era um negócio extraordinário. Era muito respeitado por eles. E é assim que Deus fez para que eles tivessem a casa de Deus, né? Onde eles estivessem para buscar a presença de Deus. Todo ano eles faziam esse rito, né? E Deus recebia dessa forma. Era bem legal. E agora nós vemos aqui, ó, quando o reino foi dividido, aí a gente vai ver uma história, a história já se modificando, né? Uhum. Quando o reino ele foi dividido, por exemplo, o rei Jeroboão, num ato de desobediência, construiu altares no reino do norte, Israel, né? Aí eles dividiram. E ofereceu sacrifícios que foram dedicados às vezes aos bezerros, olha só. E que eles mesmos haviam feito. Está lá em 1 Reis 12, dá para pôr aí para ler aí? Dá, 1 Reis 12:32. 12:32. 11 e 12, 31 e 32, tá? Acho que vai dar maior esclarecimento. Vou ler, tá? Lê. Depois você lê também 1 Reis 16:32. Tá certo. Mas 1 Reis 12, 31 e 32 diz assim, olha, Jeroboão também construiu santuários idólatras e designou para serem sacerdotes homens do povo que não eram da tribo sacerdotal de Levi. Eles estavam sobre esse mandamento ainda, é importante a gente lembrar disso. Eles estavam sobre esse mandamento da linha sacerdotal de Levi, tá? 32. Instituiu uma festa religiosa em Betel no 15º dia do 8º mês, uma imitação da festa celebrada todos os anos em Judá. Ali em Betel, Jeroboão ofereceu sacrifícios aos bezerros que tinha feito e designou sacerdotes para os santuários idólatras que havia construído. Aí, em 1 Reis 16, a gente lê o seguinte, ó, 16, 32 também. E tá falando aqui, 1 Reis, né? Tá falando de Acabe e Jezabel, tá? Primeiro, Acabe construiu um templo e um altar para Baal e Samaria. 33. Depois levantou um poste para Deus Aserá. Fez mais coisas para provocar a ira do Senhor, desde Israel, que todos os reis de Israel antes dele. é forte, né? Pessoal. Isso não aconteceu só lá. Aconteceu também no Reino do Sul, né? No Reino do Sul. O mesmo também aconteceu no Reino do Sul, contava com o Templo de Salomão. Aí já vamos na história do Templo de Porque Salomão. quem lê bastante o Antigo Testamento pode até pensar, mas o Reino do Norte é normal acontecer isso aí, porque o Reino do Norte era mais, entre aspas, tá? Era mais perverso do que o Reino do Sul. Não, pessoal, também acontecia no Reino do Sul. Ou seja, os israelitas todos se contaminaram de tempos em tempos com relação a isso, né?
E aí, lá no Reino Norte, né, aconteceu a mesma coisa. Do Sul. O rei Acaz, né, e Manassés, por exemplo, desprezaram a comunhão com o Senhor, né, profanaram o culto, ofereceram sacrifícios humanos e perpetuaram a idolatria em Judá. Olha o que eles fizeram com Judá. Eles arrasaram Jerusalém e Judá. Tudo. Sim. Então, nós temos lá em 2 Reis, né? Tem vários trechos ali. Vamos escolher um. Escolhe um aí, Lara. Tá? São vários trechos em Segunda Reis, tá, pessoal? Aí, Capítulo 16, capítulo 17, capítulo 21, capítulo 23. Então, nós vamos citar, vamos escolher um aqui. Segunda Reis, Segunda Reis, 16. Esse trecho é comprido, 17 e 17, deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui, forte, hein? Vou ler aqui, vou ler 2 Reis 17, 17, tá certo? Diz assim, ó: chegaram a sacrificar os próprios filhos e filhas no fogo, consultaram adivinhos, praticaram feitiçaria, venderam-se para fazer o que é mal aos olhos do Senhor e provocaram a sua ira. 21, 6, diz assim, ó: Manassés, que era o próprio rei que o pastorzão acabou de citar aqui, também sacrificou seu filho no fogo. Praticou feitiçaria, adivinhação, consultou médiuns e praticantes do ocultismo, fez muitas coisas perversas aos olhos do Senhor, e com isso provocou a sua ira. 23:10. 23:10. O rei profanou o altar de Tofete no vale de Ben-Rinom, a fim de que ninguém mais pudesse usá-lo para sacrificar no fogo um filho ou uma filha como oferta a Moloque. Meu Deus, é pesado. É pesado. É pesado, é muito forte. Eles pegaram o modelo dos assírios, né? Eu vou ler aqui uns comentários aqui, tá, pastor? A Marli falou assim, que o povo sempre caía no mesmo erro, né? E Marli, sabe? Eu aprendi lá no seminário, tinha um professor de Antigo Testamento que falava que comparava eles com uma montanha russa. Eles sempre estavam bem, aí estavam mal. Aí estavam bem, aí estavam mal. Era o William, né, que dava essa aula. Era. Aí Paulinho falou assim, ó: Moisés alertou tanto sobre essa contaminação por conta da idolatria e desobediência. Verdade. Moisés era alguém que alertava muito em Êxodo, em Números, em Levítico, em Deuteronômio, tem vários alertas ali, né, pastor? Deus, você vê, Moisés, Deus levou eles pelo caminho do deserto, que poderia fazer outro caminho, levar eles em 5 minutos lá para a cidade nova lá, Canaã. Mas levou eles para o deserto, para eles aprenderem uma lição de obediência. Tanto é que o que aconteceu no deserto, todo mundo sabe, né? O desrespeito, eles comeram pão, eles resmungavam. Então, tudo isso aí é em torno de idolatria, de não crer. Deus deixava uma dificuldade, eles achavam ruim, né? E Moisés sofreu, né, Paulo? Moisés sofreu, o cara sofreu. E ele não entrou, né? E não entrou. Perdeu tanto a Canaã. paciência que não entrou. Tem uma pergunta da Sueli aqui. Antigamente tinha idólatras. Hoje, em algumas situações e atitudes, podemos dizer que temos idólatras também? Nem me fala. Vários tipos de idolatria, inclusive isso dá um assunto muito bacana, se é que a gente já não falou sobre isso no Tadel, mas dá para a gente revisitar esse assunto, porque ele é muito importante. Isso é importante. Idolatria tem em todo lugar, né?
tudo que a gente faz fora de Deus, né? Principalmente em crenças, né? É o primeiro plano de crenças, né? Quanta gente adora estátua hoje? Deus diz assim, vocês constroem estátuas, se vocês não conhecem a minha, eu não tenho formato humano, vocês adoram madeira, ouro, né? Importante destacar, viu, Su, que idolatria não tem a ver só com a construção de ídolos, não tem a ver com iconoclastia, não tem a ver com imagem somente. Você pode fazer um ídolo de muitas coisas. Você pode fazer do seu dinheiro o seu ídolo. Você pode, inclusive é bíblico isso, né? Mamon. Você pode fazer do dinheiro o seu ídolo. Você pode fazer dos teus filhos o seu ídolo. Você pode fazer do teu esposo o teu ídolo. Você pode fazer da tua casa teu ídolo, do teu carro. Aqui eu posso enumerar uma lista gigantesca. Gigantesca. Lara, as pessoas hoje, né, hoje a gente tem um entendimento, né? Porque eu também já fiz isso no passado. Sim, mas aqui ninguém está falando que a gente é perfeito, né? A gente também já fez. Uma imaginha de uma santa que ia lá, acendia uma velinha lá todo dia de manhã e ia trabalhar. Pois é. Fora da consciência. Tem cara que faz na consciência. Pois é. Pastor sempre conta aquela história da pessoa que não colocava 5 pessoas dentro do carro. O que você acha que aquele carro era na vida daquela pessoa? O carro daquele cara era um bezerrinho de ouro. Pois é. Um ídolo. Um bezerrinho do deserto. Um ídolo. Eles não construíram um bezerrinho de ouro lá? Pois é. Certo? Então, era ele. Pois é. Aquele carro não podia pegar chuva, entendeu? Pois não saía da casa com chuva. 5 pessoas no carro não entravam. Depois ia para a igreja cultuar. Os próprios filhos podem se tornar os nossos ídolos. Nós, mães, viu? Atenção, mães. Os nossos ídolos, nossos filhos podem virar os nossos ídolos. Olha, eu ouvi uma vez um pregador dizer o seguinte: tudo aquilo que você coloca na sua dianteira para governar a sua vida é seu ídolo. É seu ídolo. Verdade. Jesus tem que estar na sua dianteira, porque ele é o seu ídolo. Então, se você colocar qualquer outra coisa, irmãos, qualquer outra coisa que você coloque na frente, ela se torna o seu ídolo, para governar a sua vida. Né? Aqui, Paulinho tá colocando, tá cheio de comentário aqui, mas pode comentar, pastor. Eu digo que a pessoa faz um bezerrão e nem percebe disso, ele vai contra as pessoas, né? Ele passa por cima de tanta coisa, por um monte de lata, um monte de... Sim. E família também. Filho. Sentimentos, né, pastor? Sentimentos também. Nossa, essas coisas... Se você pega, né, a cultura que Deus ensinou para nós, para aqueles que creem, né? Você vê tão diferente, né? É amor, é continuidade, é ter carinho, é cuidado, né? É diferente, mas de igualdade. Eu não posso ser diferente com você, diferente com a Sueli. Não posso. Né? Não é que eu não posso. Deus ensina a essência do amor, que é essa essência. Senão passa a ser uma idolatria. Ah, meu melhor amigo. É idolatria. É idolatria. Você não quer mais ninguém. Para você é só aquele cara, você vai andar só com ele e pronto. O mundo é você e ele, acabou. Sim. Eu vou ler alguns comentários aqui, tá? Bom, é ótimo. Paulinho, foi justamente por isso que o próprio Deus mandou exterminar todos os povos na qual Israel ia tomar posse, justamente para não praticar tais práticas, para eles não serem contaminados, né? Deus estava cuidando e zelando do seu povo em todos os momentos, inclusive no momento onde ele mandava exterminar todo o povo, tá? E no fim, imitaram e fizeram pior, exatamente como a montanha-russa, exato. Porque Deus é misericórdia, né, pessoal? E ele, agindo de misericórdia, sempre levantava um rei. Quando o povo caía na idolatria, ele levantava um rei
para que pudesse restaurar os altares, restaurar a comunhão com Deus, né? Isso. Aí a irmã Valdina, paz, irmã Valdina, Deus sempre falava, volta para mim, Israel, que eu me voltarei para vós, exatamente. Temos várias passagens onde o Senhor pede para que Israel se volte para ele, para que ele possa se voltar, né? É isso, ele não abre mão, né? Ele pede que volta, porque ele não está abrindo mão. Agora nós precisamos querer para ir. É. Aí Ana Cláudia diz assim: tudo que tira o lugar de Deus, tudo que tira o lugar de Deus do primeiro lugar é idolatria. Exatamente, nada pode ocupar o seu lugar. É isso que a gente estava falando isso a respeito. É exatamente isso, Aninha. Tá certíssimo. A Aninha já está de Marli. volta, hein? Hã? A Aninha já está de volta. Glória a Deus. Marli, viu uma reportagem que era sobre os sacrifícios de crianças a Deus e cidade de Israel. Hoje parece um lugar horrível. Se não me falha a memória, Marli, aquele lá é o Vale de Rinom, onde as pessoas sacrificavam as crianças para Moloque, Que eles né? falam Deus que diz que nada cresceria naquele lugar de novo. E realmente é um lugar horroroso. eles Diz que é falam muito que feio. o inferno. Eles tem um texto no Antigo Testamento que eles falam de Sim, inferno, eles falam do Vale do Inom. do Vale do Rinom. É porque Desse eles mesmo são as lugar. crianças vivas. É isso É. mesmo. Aí a Su comentou aqui que o pastor fala onde está o coração da pessoa. A Bíblia também. Ela diz assim, ó, porque onde está o seu tesouro, ali estará seu coração. Exatamente. Onde estão, é isso mesmo. Certamente é daí. Essa, Certamente a frase é daí. Certamente. E aqui a gente vem falando também, né, para a gente poder seguir aqui, né, pastor? A gente fala realmente da questão da misericórdia do Senhor, porque ele despertava reis para que houvesse essa renovação do altar, né? Então ali tem um rei que o pastor gosta muito dele, que é o rei Asa, que Deus levantou, rei Ezequias, rei Josias, todos eles restauraram esses altares e, por consequência, a comunhão do povo de Israel com Deus, né? Aqui a gente tem algumas passagens, eu posso ler? pode ler. Hoje. Vamos lá. As passagens. Segunda, é, vamos lá, Segunda Crônicas, olha só que interessante. Segunda Crônicas 15:8. 15:8. Os irmãos têm um pouquinho de paciência que eu estou operando tudo e falando com vocês. Olha só, Segunda Crônicas 15:8 diz assim, ó: quando Asa ouviu essa mensagem do profeta Azarias, encheu-se de coragem e removeu todos os ídolos repulsivos da terra de Judá e de Benjamim e das cidades que ele havia capturado na região montanhosa de Efraim. Além disso, restaurou o altar do Senhor que ficava na frente da sala de entrada do templo do Senhor. Né? Tá ali ele restaurando altares ali, tá? Segunda Crônicas 29:18 diz assim, ó: então os levitas foram ao rei Ezequias e lhe relataram: purificamos todo o templo do Senhor, o altar de holocaustos com todos os seus utensílios e a mesa dos pães da presença com todos os seus utensílios, tá? Restauração de altares. 33:16 diz assim, olha: depois restaurou o altar do Senhor e apresentou sobre ele sacrifícios de paz e ofertas de gratidão. Também incentivou o povo de Judá a adorar o Senhor, o Deus de Israel. Aqui a gente fala sobre restauração de altares, né? Bem Tá legal. certo? E a gente é bom ressaltar também. É bom todo mundo pegar o livro de Crônica. Ele é uma história de todo o Novo Testamento, né? Então, aqui ele tá falando de Asa, de Ezequias, né? E é bem legal ler esse livro. Você vai saber bem das histórias, fica bem legal. Fala muito sobre os reinados, né, que houveram, né, pastor? Todos os reinados, fala toda a história de Israel até, né, até Malaquias, né? E traz os pontos bem importantes.
Davi, Salomão, fala tudo. O Rei Asa é uma história linda. Se não me engano, está no livro de... Nossa, como eu li esse texto, meu Deus. Ele chega no... O começo do Segunda Crônicas fala bastante a respeito do Rei Asa, né? Nossa, ele faz uma limpeza, ele chega a estar uma desordem, uma idolatria pura, que ele sente ranço. Aí ele sai quebrando tudo, joga tudo para fora, restaura, Deus faz com que ele restaura tudo. E aí começa a andar novamente. E aí isso é bem legal. Bora lá? Seguindo, agora a gente vai falar que o despertamento renova o altar. Olha só que interessante. Lembra que a gente comentou no tópico anterior que tinha no santo lugar um altar de ouro Isso, e no pátio tinha um altar de cobre, no né? tabernáculo. Né? E se o altar de cobre era para expiar pecados e para restaurar comunhão entre os israelitas e Deus. E exatamente esse altar de cobre era o primeiro a ser restaurado dentre todas as coisas. É isso. Tá? Então, quando houve o despertamento para os judeus remanescentes reconstruírem o templo, antes mesmo do templo ser construído, antes da reconstrução das paredes, tá, pessoal, isso é importante. Eles cuidaram de edificar o altar de cobre. Então, é assim, não precisava nem de parede, mas o altar de cobre tinha que estar lá no lugar. Já lemos lá no começo, né, sobre o altar. Isso aí, isso aí. Aí, essa foi a primeira coisa que o sumo sacerdote Josué fez. Não Josué o guerreiro, Josué sacerdote. Tá certo, pessoal? Josué, viu? Exato. Cuidado, pessoal, que tem bastante Josué. Esse Josué tá lá em Esdras 3, 1 a 3. Deixa eu pegar aqui para os irmãos para a gente poder ler, para a gente não confundir o Josué. 3, 1 a 3. Diz assim, olha, no 7º mês, quando os israelitas já haviam se estabelecido em suas cidades, todo o povo se reuniu em Jerusalém com um só propósito. Então, Josué, filho de Josadac, juntou-se a seus colegas, os sacerdotes, e a Zorobabel, filho de Sealtiel, e aos seus companheiros para reconstruir o altar do Deus de Israel. Queriam apresentar holocaustos ali, conforme a instrução da lei de Moisés, homem de Deus. Embora o povo tivesse medo dos habitantes daquela região, reconstruíram o altar no mesmo lugar original. Assim, começaram a oferecer holocaustos no altar do Senhor todas as manhãs e todas as tardes. Aí. Importante, né, pessoal? Muito importante. Muito, muito, muito. Aqui a minha mãe comentou assim, não é o ser forte e corajoso, exatamente, mas não é esse cara aí. Não é esse cara. Esse cara tá lá no começo de Josué. Ele tá lá atrás. Quando Deus já passa o trono de Moisés para ele, ele ficou meio apavorado. Ele estava... É importante, pessoal, ele estava no tabernáculo, não no templo. Esse Josué estava reconstruindo o templo. Tá vendo? É isso aí. Tá? E aí, com a restauração desse altar, todas as outras festas que eles tinham de mais importante poderiam acontecer também. A festa das trombetas, o dia da expiação, festa dos tabernáculos, cada uma delas tinha um propósito, tá? Para acontecer. Isso é que é muito importante. Tudo, meus irmãos, tudo que acontecia no templo e no tabernáculo tinha uma razão de acontecer, tinha um motivo para acontecer ali. Nos meses, e até os meses aí tinha as festas, né? Tipo setembro, outubro, maio. Sim. Aí tem uma série de festas. Tinham festas muito importantes. Essas festas são citadas na Bíblia inteira, inclusive no Novo Testamento. Né? A gente não pode esquecer. A festa da expiação, que é a purificação. A expiação quer dizer purificação. Né? Era a purificação. Essa aí era fundamental. Exatamente.
Olha só que interessante essa frase aqui que nós estamos lendo aqui, ó. Despertados espiritualmente, eles queriam que a comunhão com Deus estivesse adequadamente estabelecida, queriam ter certeza de que estavam agradando ao Senhor. Olha só. E aqui a gente tem um exemplo muito importante, olha só, vou citar, aí se o senhor quiser ler, pode ler, tá? Basicamente, eles estavam seguindo o exemplo de Abraão, que edificou um altar ao Senhor logo que chegou a Canaã. Pessoal, esse é o exemplo de patriarca que eles seguiam. Meu Deus. Primeira coisa que Abraão fez quando se estabeleceu em Canaã, na terra que o Senhor iria mandá-lo, que ele saiu sem direção, só vai, meu querido. Deus falou para ele, só vai, pega tuas coisas e vai embora. Quando ele chegou no destino, a primeira coisa que ele fez é edificar um altar ao Senhor. Meu Deus. Tá lá em Gênesis 12, 7. Quer que eu leia? Pode ser. Espera um pouquinho só. Vamos lá. 12, 7. vamos lá. Então, peraí, eu achei já. Então o Senhor apareceu a Abraão e disse: darei a esta terra aos seus descendentes. Abraão construiu um altar ali e o dedicou ao Senhor, que lhe havia aparecido. Olha só. Exato. É só o 7, né? Sim, só o 7. Muito bom. Porque antes disso não se invocava o nome do Senhor. O Abraão é o cara, né? O pioneiro aí, né? Se é que a gente pode dizer assim. É o que começa tudo, né? É o pai das nações, né? É o pai das nações, exato. Mateus Laurentino comentou aqui, ó. Quando a comunidade avança um degrau no relacionamento com Deus, todos são restaurados. Por isso temos que orar pelo corpo num todo, e assim seremos levados a um nível maior. Isso aí. É isso aí, meu querido. É isso aí. A oração, ela não é individual, né? É. A oração, quando a gente ora pelo corpo. O restabelecimento do templo ali, do altar, não era para uma pessoa. Não era para o sumo sacerdote, não era para nada. Era para todos. Para toda aquela comunidade que queria usar o tabernáculo, queria usar o templo. Era para todo mundo. Ele não estava pensando só nele. É, a festa da expiação. Entrava um sacerdote para fazer a expiação do pecado. Era para o povo, para a nação inteira. Né? Ele entrava para fazer, porque ele era sacerdote, escolhido para fazer. Mas não era só para ele, ele ia lá orar lá dentro para ele, ia orar para a nação. Né? Exatamente. Então, isso não mudou. Nada que é da Bíblia, ela muda, né? Não tem mudança. Né? A gente fala sempre isso. Vai mudando estações, tem um plano de Deus que vai, mas a oração, objetivo de oração, não tem relação de cristão e Deus, não mudou. Nós estamos vendo lá desde o início. Aliás, desde quando ele fez Adão e Eva, foi para ser relacional, é para isso que ele fez, para ser filhos. Né? Uma Então, ordem que temos do Senhor com relação ao tabernáculo e ao templo é não deixe o fogo do altar apagar nunca. isso. E se a gente está falando de de ter um paralelo do tabernáculo e do templo sobre o nosso relacionamento com o Senhor, não deixa o fogo da presença apagar no seu coração. Cuide do altar, né? Cuida desse altar, cara. Meu Deus. Que é o último assunto que a gente vai falar a respeito disso hoje. Cuida desse altar, meu querido. Agora restabelece esse cara aí. Hã? Vamos ver qual é o altar, né? O último altar, né? Pois é. Cuida do altar, mas cuidado com o altar que você vai cuidar. Cuidado com o altar que você vai restabelecer, viu, queridão? E queridona. Queridão e queridonas, né? Queridão e queridona. Cuidado com o altar que você vai restabelecer. Vamos restabelecer o altar certo. É isso que a gente está vendo aqui. Exatamente. Agora, aqui, ó, vamos ver aqui, né? Agora vem aqui nós andamos desde a formação dessa relação com Deus,
Agora, nós chegamos aqui no altar do sacrifício do Antigo Testamento, ele prenunciava Cristo. Olha só que legal. Agora o seu sacrifício perfeito é definitivo. O nosso agora. Ele é o holocausto final que conduz o pecador à presença de Deus. Está lá em Hebreus 10, 19 e 20. Opa! Hebreus a gente não pode perder. Vai ler aí, não? Vou. Não podemos perder a oportunidade, né, pastorzão? Esse texto é lindo, né? Não podemos perder. Vou ler, tá? Lê. Hebreus 10, 19 e 20 diz assim, ó, portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo. Por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo através da cortina que leva ao seu lugar santíssimo. Vou ler mais um pouquinho. E uma vez que temos um sumo sacerdote que governa sobre a casa de Deus, entremos com um coração sincero e plena confiança, pois nossa consciência culpada foi purificada e nosso corpo lavado com água pura. Meu Deus. Fantástico. Maravilhoso, hein? Olha, você vê aonde nós chegamos, né? Qual que Deus fez para que nós podemos ter esse altar, ser um templo, né? Depois nós vamos ver lá que Paulo fala isso, que nós somos templos de Deus, né? Então, o altar somos nós, né? Cristo, olha só. Ó, a figura do altar, como lugar de comunhão, foi cumprido plenamente em Cristo, por causa da sua obra redentora, a cruz, né? Levou tudo sobre ele, né? Os remidos são feitos sacerdotes para Deus, não é isso? É isso. Nós vamos ler um texto lá em Apocalipse 5:10. Espera aí, deixa eu pegar aqui. Apocalipse 5:10. 10, Peraí, que eu estou achando aqui. Não. 10. Vamos lá. Tu fizeste delas um reino de sacerdote para o nosso Deus. E eles reuniram sobre a terra. Olha lá. Eita. É bênção. E agora a gente está aí, ó, cuidando desse altar. Sem dúvida. Sem dúvida, né? Cristo, através do Espírito Santo de Deus, habita no crente agora. A gente Sem dúvida. Sempre prega isso. O que nós não podemos é deixar ele sentadinho aqui, esperando você, né? Porque ele habita dentro de nós. Ó, que privilégio é isso. O Deus habitar dentro de nós. Então, Exatamente, isso é muito importante, se você né? parar para pensar, tem tanta gente que tem dificuldade de largar uma coisa, de fazer uma coisa, coisa que você gosta, humanamente você gosta. Aí quando você olha para isso, e às vezes eu me pego olhando, falo, como que Deus habita dentro de mim? Uhum. Tem aquele trecho da canção, né, Aquieta Minha Alma, que diz assim, ó, vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você. Mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando e me assegurando de que tudo vai ficar bem. Resolver, né? É. Exatamente. Muito lindo, muito lindo. E habita dentro de nós. Isso que nós precisamos ter essência. Né? O objetivo maior é a gente ter ser claro no nosso coração essa essência. Perdemos a dificuldade da mudança. Porque eu sei que eu não consigo, que nem a Lari cantou aí. Que às vezes você pensa até em desistir, mas o Senhor está perto, não deixa, Ele vai fazer, o Espírito Santo vai encaminhar, vai te dar força. O que nós precisamos ter é a coragem de seguir, né? Não abrir mão, né? Vai surgir várias dificuldades, tantas dificuldades, mas Deus está no controle de tudo. Senão a gente
fala que Deus está no controle de tudo e a gente não vive nada de Deus. Porque a gente não vai buscar essa essência, né? E agora ele mora dentro de nós, dentro do Cleiton. Nós somos templo do Espírito, né? 1 Coríntios 6,19, lá. Oh, tá, glória! 1 Coríntios 6,19. Isso. Bora lá. Diz assim, ó. Vocês não sabem que seu corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honrem a Deus com seu corpo. Eita! Olá, o preço foi tão grande que depois Deus olhou para os discípulos, apóstolos, discípulos, e disse assim, tá bom, mas não vai ser mais servo, escravo. Agora vocês vão ser meu amigo. Olha, pensa nisso. Meu Deus. Pode falar, Lari. Pode falar. Essa constatação é muito rica da gente aprender. Já não chamamos vocês de servos, sim de amigo. Né? Ali ele estava dizendo que uma coisa não exclui a outra, ou seja, a questão de estar submetido ao Senhor não exclui o fato de que ele quer um relacionamento mais profundo, um relacionamento de amigo. Ali ele estava especificando o tipo de relacionamento que ele deseja. Não que ali, porque muitas pessoas não interpretam essa passagem direito, né, pastorzão? E acha que a gente está sendo relaxado com o Senhor, em tratá-lo como amigo. Uma intimidade, né, Lari? Exato, o que ele está destacando ali é que, sim, ele é teu Senhor, sim, ele é teu rei, mas ele é teu amigo, ele quer relacionamento de amigo. Relacional, é isso aí. Ele tá disponibilizando uma intimidade, ele se abriu. O que você quer? Fala comigo, pede para mim, eu vou fazer. Exato, vou te exato. Vou te ajudar, vou fazer você viver o que é para viver, a cultura do reino. Então, tudo, nós temos tudo na mão. A igreja em si, ela tem tudo na mão, ela precisa só despertar, né? Eu estou falando de uma igreja de modo geral, e onde a nossa igreja ela está inclusa, né? Então, a igreja que desperta essa essência, ela caminha, o Espírito Santo é muito derramado, né? E vai encaminhando, vai no andar dessa carruagem aí, como diz esse velho ditado antigo, as abóboras vão se encaixando. Sim. Fica bem forte. É maravilhoso isso. Exatamente. O nosso altar de adoração tem que estar sempre renovado, sempre queimando com a presença, que foi aquilo que a gente falou, né? Sempre queimando com a presença purificadora, santificadora, vivificadora, iluminadora, orientadora e tudo mais que o Espírito Santo pode oferecer para cada um de nós, né? 1 Tessalonicenses 5,19, a gente vai ler agora. Lindo, lindo. Deixa eu colocar aqui, 1 Tessalonicenses 5,19. Claro! Vou pôr aqui para os irmãos falarem comigo sim também, claro. 1 Tessalonicenses 5,19 diz assim, ó, não apaguem o espírito. É isso, não apaguem o espírito. O que nós falamos agora, né? Exatamente. O sacrifício expiatório final já foi feito por Cristo e pelos méritos dele resta somente a nós oferecer a nossa vida como sacrifício vivo de gratidão ao Senhor. Meu Deus. Aqui a gente vai ler também, ó. Com certeza vamos ler. Romanos 12, 1. Ah, meu Deus, que lindo isso. Bora. Romanos 12, 1 diz assim, ó, portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorar. Ai, ai, ai. Você sabe que a essência, você pega esse texto aí, olha assim,
Olha o que o apóstolo Paulo fala. Ó, perceba, olha, tudo que Deus Uhum, fez para você. uhum. Será que isso aí não vai te impactar? Né? Tem gente que É, aí a gente vai cair no texto do Nicodemos, né? Nasceu de novo. nasceu Ó, de novo, aqui nós exato, estamos falando legal, né? Agora, exato, de homem para homem, nós estamos num nível alto. Só que agora você exato. para continuar a conversa comigo, parafraseando, Jesus Uhum. escreve, né? Ó, Nicodemos, agora para continuar a conversa comigo, você precisa nascer de novo. Mas já não entendi o que era nascer. Então, nós pegamos esse texto aí e falamos assim, entende isso aí, olha para Deus, olha o que Ele fez para nós. Sacrifício vivo para cada um de nós, né? Para nós estarmos aqui hoje falando, ficando encantados com as coisas de Deus, né? Querendo mais, Exatamente, entender mais, né? Que seja revelado exatamente, mais. Isso é maravilhoso. exato. E é isso. Antes da gente encerrar, eu queria só esclarecer um detalhe aqui muito importante, que até o Vando Souza, obrigado, viu, Vando Souza? Você é top. Colocou aqui para mim, que é o seguinte, olha só, vamos estabelecer algumas coisas aqui, tá? Em Gênesis 4:26, da linhagem de Sete nasceu Enos, e a partir dali já se invocava o nome do Senhor. Noé, tá? Em Gênesis 8:20, foi a primeira pessoa que ergueu um altar ao Senhor. E Ah, Abraão restabeleceu esse altar assim que chegou em Canaã. é isso mesmo. Tá Valeu, Vandão. certo? Valeu, Vandão. Presbítero lindo. Tamo junto. Tamo junto. É verdade, né? Porque a Abraão é da descendência de Noé, vai vir de descendência de Noé. Pois é, importante. Fatos históricos são fatos históricos. São as descendências, né? Sete, Noé. Sim, da mesma linhagem, né? Mas com Enos começou-se a invocar o nome do Senhor. O primeiro altar é estabelecido por Noé em Gênesis 8, tá? E Abraão, que era descendente de Noé, a primeira coisa que ele fez foi assim, ó, vou fazer igual aquele que veio antes de mim, que foi Noé, vou erguer um altar aqui na terra onde Deus me mandou ir. Meu Deus. Isso aí foi seguindo, né? Até tudo que a gente estudou aqui. Mas é É. muito, muito bom. Amém, pessoal? Eu espero que vocês tenham aproveitado muito. Para mim foi assim privilégio ter trazido esse assunto. É um assunto que eu amo de paixão. Gosto de tudo isso, mas o Antigo Testamento tem um lugarzinho especial no meu coração. Eu espero que todos tenham aproveitado. Eu queria aqui deixar os meus agradecimentos a esse povo todo, todos vocês que participaram. Queria pedir para que vocês estivessem no Life Group com a gente, né, amanhã, estivessem com a gente também, todos os que podem, né, estar presentes lá no nosso culto de celebração aos domingos, né, e é isso. Muito obrigado, meus queridos, que o Senhor abençoe. Pastorzão, se quiser, a Amém. palavra é tua. Também quero agradecer a todos que estão aí, né? A gente fica muito feliz de ter vocês junto, aprendendo, crescendo como corpo, né? E amanhã estamos aí também. Vamos participar aí, perguntar, tirar dúvidas. Isso é o mais importante. Não é falar eu não sei e não pergunta. Não tem desmérito nenhum. Muito bom, é isso Não mesmo. entendi. Não, eu não vou falar porque a pessoa vai falar que eu não entendo. Não, é para falar, assim. Não entendi, me explica, chama no particular. Sem dúvida. Não fica sem entender. Porque mesmo que a gente não souber, a gente vai buscar, tem meios de buscar e passar. Então, Sem dúvida. é isso que eu deixo esse recadinho aí para nós. Vou pegar os recadinhos da Lari aí, tá? Esse recadinho aí para a gente estar junto. E vamos estar juntos amanhã e domingo É também. isso aí. Estaremos juntos. Isso aí. Né? Para você que assistiu o vídeo até aqui, depois que a gente encerrar essa live, atenção, hein? Depois que a gente encerrar essa live, vai lá nos comentários, espera a gente finalizar, tá? Vai lá nos comentários e coloca lá.
#altar. Aí a gente vai saber que você assistiu até o final aqui o vídeo, beleza? Eita, meu Deus. Tá bom. Então, ficam com Deus. Tenham uma noite abençoada de descanso e um dia amanhã maravilhoso, direcionado por esse Deus, no Espírito Santo. Amém?